Saudações. Deixa eu tentar explicar para vocês o que anda acontecendo na Ucrânia. Quem anda se atentando aos fatos, eu não estou falando de narrativa, de imprensa, não estou falando de fatos. Olha as imagens que circulam diuturnamente no Telegram, certo? Feito pelas pessoas que moram lá. A Ucrânia está sendo bombardeada de maneira intensa. A infraestrutura energética do país foi destruída e Kiev está às escuras. Não só Kiev está às escuras, as principais cidades do país estão. A Rússia está destruindo a infraestrutura energética do país. Sem energia elétrica, não tem como haver bombeamento de água, né? Então eles também estão sem água. Não tem como haver aquecimento, não tem como haver celular, né? Telefonia. Não tem como haver internet. Então o país está sendo jogado para a idade das pedras. Mas por que a Rússia resolveu mudar a abordagem de maneira tão drástica? Gente, no início do conflito, os russos tinham a ilusão de que seriam recebidos com pão e sal. E de fato, chegaram a ser recebidos com pão e sal. Aqui em Lugansk, aqui em Donetsk, em Mariupol, chegaram a ser recebidos com pão e sal. Mas à medida que eles foram avançando na direção do oeste, à medida em que eles foram avançando na direção do norte, as coisas mudaram muito. O ódio que a OTAN passou 20 anos disseminando contra os russos surtiu um efeito muito grande. E os russos finalmente entenderam que os ucranianos são tanto irmãos quanto Caim era de Abel. Certo? Então eles compreenderam a realidade, que a Ucrânia foi perdida para a ideologia nazifascista. Stepan Bandeira era um nazista. A maioria dos fundadores da Ucrânia eram nazistas. São pessoas que odeiam russos. Etnicamente, Ucrânia mesmo é essa área aqui, ó. Essa área aqui. Isso aqui é Ucrânia. Pessoas que falam ucraniano. Certo? Pessoas que pertenciam à Galícia e à Malorrússia ocidental. Em última instância, também a Malorrússia Central. Mas até na Malorrússia Oriental, os russos estão encontrando dificuldades. Embora o status de Poltava, e principalmente de Sumi, ainda esteja por ser negociada. Nos referendos que houve em 2014, pouco antes do golpe, Sumi, principalmente, muito perto da fronteira russa, mostrou ter uma população russófona bastante grande. E em Poltava ela também era razoável. Então, talvez no leste da Malorrússia Oriental ainda haja uma quantidade de pessoas russas considerável. Mas o fato é que os russos entenderam que a Galícia, a Malorrússia Ocidental e a Malorrússia Oriental são, digamos, eternamente anti-russas. Isso não vai mudar, tá certo? Então, é provável que as fronteiras se fixem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. As fronteiras se fixem aqui. Isso aqui, Poltava e Sumi, eu não tenho certeza. Certo? A região de Poltava e Sumi, que é essa aqui, ó, eu não tenho certeza se vai ficar com o novo Estado ucraniano, a Ucronásia, né? Ou se vai ficar com a Federação. Não temos como saber. De verdade, nós não temos. Então, fica o seguinte. A Novorrússia, historicamente, foi tomada pelos russos aos turcos otomanos. As cidades, todas essas cidades aqui que vocês estão vendo, foram fundadas por russos. Essas duas aqui também. Foram fundadas por russos, habitadas por colonos russos, com dinheiro russo, tomadas com a ajuda do sangue russo. Não tem nada a ver com a Ucrânia, que é isso aqui. Ó. Ucrânia é isso aqui. Sabe, essa região aqui estava tentando, na prática, colonizar essa. E a federação, evidentemente, não aceitou, nem vai aceitar que a Ucrânia, que é isso,
colonize áreas habitadas por russos étnicos, por cidadãos russos. Aqui também nós já temos uma pequena faixa de terra que é a Transnistria. A Transnistria certamente será incorporada ao território russo, da mesma forma que a Nova Rússia vai ser. Bom, isto compreendido que o que estava havendo era a tentativa de ucranianos colonizarem regiões historicamente russas e serem imperialistas contra o povo russo que habitava o sul e o leste desse país inventado. Isso é importante que fique claro. A Ucrânia foi um país inventado, certo? A Ucrânia não existia antes de 1920, antes de Lenin e os soviéticos dominarem essa área. Não existia. A República Socialista Soviética da Ucrânia foi criada por Lenin, certo? E ampliada por Stalin a partir de terras tomadas da Hungria, da Polônia e da Romênia, certo? Então, a Ucrânia é um país inventado. Não existe essa nação ucraniana, não. Não inventa, não. A Ucrânia foi um país inventado pelos soviéticos e as nações têm o direito de serem inventadas. A Itália foi inventada, a Alemanha foi inventada. Se a Itália foi inventada e a Alemanha foi inventada, porque a Ucrânia também não pode ser inventada. Ela tem um direito legítimo de ser inventada, correto? Mas esse direito acaba quando ela quer fazer a invenção à custa de populações russas. Isso não vai acontecer mesmo. Então, vamos recapitular. Essa área aqui, ó, que vocês estão vendo, essa área de risco preto, isso vai ser dominado pela Rússia. E não tem conversa. Essa área aqui vai permanecer a Ucrânia. Se a Polônia vai pegar o que é dela, se a Eslováquia e a Hungria vão pegar o que é dela, se a Romênia vai pegar o que é dela, é outra questão. Mas a Rússia não vai mexer com a Ucrânia propriamente dita. Por quê? Porque a Rússia não está disposta a pagar a reconstrução. A Rússia não está disposta a assumir 20 milhões de pessoas que odeiam russos dentro do próprio país, certo? Não vamos esquecer essa questão dos 20 milhões de pessoas que odeiam russos dentro do próprio país. A questão aqui é pagar pela destruição. Enquanto a Rússia estava achando que seria recebido pelos irmãos de língua, de sangue, com pão e sal, ela estava sendo gentil. Ela não queria destruir uma coisa que ela teria que reconstruir. Mas a partir do momento que ela entendeu que os ucranianos as odeiam e que não vai assumir a Ucrânia inteira, não tem por que você ser gentil. Se eles querem matar russos, se eles querem fazer guerra com a Federação Russa, bom, eles que aguentem. E é por isso que a partir de um mês atrás, a Federação começou a atacar de maneira impiedosa a infraestrutura militar. Não é infraestrutura civil, é infraestrutura militar. Ok que os civis usam, mas tem valor militar. A Convenção de Genebra deixa isso claro. Então, a Rússia começou a ter bem menos piedade. Mas se vocês querem guerra, tomem guerra. Perfeito? Essa foi a questão. Por isso, a partir do momento que a Rússia entendeu, nós não vamos ocupar a Ucrânia, repito, a única área que ainda está em jogo, em questão, se vai fazer parte ou não da Rússia, reitero, é essa aqui. Essa área aqui de Sumy e Poltava. Essa área de Sumy e Poltava vai fazer parte da Ucrânia ou vai fazer parte da Rússia. A Rússia ainda não decidiu, certo? A Rússia ainda não decidiu. Vou até riscar tudo de preto, vocês já entenderam que Sumy e Poltava estão aqui. Vai fazer parte da Rússia ou vai fazer parte da Ucrânia? Não sei. Putin ainda não decidiu, a Estrávica Rússia ainda não decidiu, mas o fato é que a Ucrânia vai permanecer, certo? A Ucrânia vai permanecer, não vai ser incorporada à Rússia. Se não vai ser incorporada à Rússia, quem paga a destruição são eles mesmos, igual a Síria está tendo que pagar a destruição que os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos, o Estado Islâmico, impuseram ao país, certo? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, essa é uma lei básica. E isso explica a recente estratégia de guerra da Federação, que é basicamente destruir a infraestrutura da Ucrânia, certo? Qual que é a lógica, gente? A lógica é que os objetivos do conflito, os objetivos políticos do conflito foram, principalmente, desnazificar a Ucrânia e garantir a segurança do território russo, o que significava desmilitarizar a Ucrânia. Para desnazificar a Ucrânia, são duas as estratégias. Primeiro, incorporar territórios da Ucrânia habitada por russos ao próprio país e impor a lei russa. É isso que vai ser feito
na Novorússia, nos oblastes de Odessa, Nikolaev, Kherson, tem Zaporizhia aqui, ó. Esqueci de colocar Zaporizhia. Zaporizhia, Dnepropetrovsk, Kharkov, Lugansk, Donetsk e, claro, a Crimeia. Certo? Então, incorpora essas regiões à Rússia e a desnazificação vai ser feita de acordo com as leis e os métodos russos. Em relação ao que restar da Ucrânia, bom, como é que você faz a desnazificação? Igual os russos eliminam baratas. Deixa o inverno resolver o problema. Certo? Como assim deixa o inverno resolver o problema? Se você acaba com a estrutura de energia, não tem energia. Certo? Se não tem energia, não tem bombeamento de água. Também não tem preservação de alimentos. Não tem radares. Não tem celular. Não tem internet. Em resumo, a Ucrânia volta à idade da pedra. Estava fazendo -2. Já está fazendo -6. Em breve vai fazer -10. Em breve -20. Por quanto tempo? Sem energia, sem água, sem comida, sem radar, sem celular e sem internet, os ucranianos vão continuar vivendo aqui. Não vão por muito tempo, pode ter certeza. Então, milhões deles. Quantos? 4, 5, 6 milhões deles vão para a Europa. E 80% já falaram que não voltam mais. Então essa é uma ótima maneira de se livrar de nazistas. 5 milhões já foram. Desses 5 milhões, 4 milhões nunca mais vão voltar. Mas o tanto que vai sair, 4, 5 ou 6 não sabemos, que também nunca mais vão voltar. É uma ótima maneira de você desnazificar o país, simplesmente mandando os nazistas para o lugar que os alimentou, a Europa. Então essa é a estratégia da Federação, a nova estratégia da Federação na guerra contra a OTAN na Ucrânia. Curtam, compartilhem, comentem, gente, um emoji que for ajuda muito no canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Tenha uma ótima manhã.